Boa tarde, bem-vindos a mais um vlog. O vlog de hoje que faremos? Vamos fazer as unhas, porque já fazia tempo que eu não fazia unha e eu fiz semana passada. Aí eu me comprometi a tentar fazer a unha toda semana. Vou conseguir? Não sei, mas vou tentar. Hoje, por exemplo, não estou com vontade de fazer unha, mas vou fazer. Vamos ver que corzinha que eu vou passar. Acho que vou passar uma rosinha bem clarinha. Ó. Não dá pra ver nada, né? Assim, talvez. Enfim, vamos batendo um papo. Eu estava prestes a sair de casa. E aí eu tinha que comprar um remédio que tinha acabado. Eu falei, vou lá comprar o remédio. Aí já começou a dar aquela coceirinha. Eu falei, acho que eu vou aproveitar e comprar o mesmo esmalte, dar uma passadinha no centro, ver o que que tem. Posso gastar? Não. Não nesse momento, né? No caso, por exemplo, hoje eu poderia esperar até amanhã, que meu cartão vira. Aí eu falei, não, vou lá. Uma moto. Vou lá. Essa cor também é bonita. Aí eu peguei, me troquei, peguei minha bolsa. Aí eu fui pegar a carteira dentro da outra bolsa. Eu achei um restinho de remédio. Eu falei, olha, é um sinal. Você não, minha querida, você já tem aqui, não precisa nem sair. Aí desisti de sair. Não vou gastar hoje. Eu vou fazer minha unha. Então é isso. Bora. Ó, a minha unha, ó, ela tá clarinha. E ela tá comprida. E eu vou precisar cortar. Não queria, mas eu preciso. Porque no meu trabalho, não posso ficar de unha comprida, senão machuca as pessoas. Mais uma moto. Como vocês podem ver, né? Eu moro aqui numa rua muito movimentada. Então é meio difícil gravar e ficar conversando, porque vocês não vão entender nada. Se bem que assim, no aplicativo de edição eu consigo melhorar, tirar os ruídos, melhorar um pouquinho o fundo, deixar a voz mais poderosa. Eu falei no começo do vídeo que eu tava pensando em sair e desistir. Que bom, porque daí eu não poderia gastar, mas não é que eu não possa gastar. Vai passar um caminhão. Não é que eu não possa gastar, mas é que eu tenho outras prioridades. E aí a gente precisa... A gente tem uma prioridade... A gente tem que deixar de fazer algumas coisas que talvez você tenha vontade, porque talvez se você fizer aquilo que você realmente deseja, vai demorar pra você conseguir fazer, né? Que é o meu caso. Então, sempre que é possível não gastar, e pelo contrário, ainda guardar o meu dinheiro, essa é a minha prioridade, para conseguir realizar o que eu quero. E também investir, né? Eu adoro investir. Assim, não sou especialista em investimentos, mas eu gosto. Gosto de investir em fundos imobiliários, que daí a gente recebe, né, um pouquinho dali, como se fosse um aluguel. E existem fundos que são, assim, super baratinhos e que valem a pena. Então, e aí, às vezes, o fundo ou a ação que eu compro acaba valorizando. E aí, eu vendo. Porque aí eu ganho mais do que eu ganharia mensalmente. Mas assim, só porque vale a pena, né? Porque eu conheço bem os fundos que eu já tô acostumada. Então eu sei até onde ele pode chegar e que valor que ele chegou e depois ele vai baixar de novo. E aí é isso que eu faço. Eu já fiz isso umas par de vezes. Ia recebendo por mês. E aí depois quando subia eu vendia. Daí depois abaixava e comprava de novo. Aí dá pra ganhar um dinheirinho. Então
Tô fazendo isso aos poucos. Tentando não gastar, tentando guardar e investir. Porque também se for pra guardar e deixar parado lá, também não adianta nada, né? A gente precisa fazer o negócio render. E também eu acho que a gente precisa investir não só pensando em algo que você deseja conquistar, mas também pensando no futuro, né? Porque, assim, na minha concepção, na minha cabeça, eu acho que a nossa geração, assim, geração assim da minha idade, a nova geração também, não vai ter aposentadoria, assim, paga pelo governo. Mas, então por isso que a gente tem que, né, fazer o nosso próprio caixa para ter a nossa própria aposentadoria. Então, conforme você vai investindo, vai chegar uma hora que você vai ter um salário todo mês sem precisar fazer nada, né? E o seu dinheiro vai continuar guardado. Então, você vai ter o dinheiro guardado, mais aquele dinheiro todo mês. Então, assim, é algo que eu gosto. Meu sonho, além desses investimentos, que é, assim, é muito mais rentável e mais fácil, eu diria, porque você consegue fazer pelo celular. Tem um fundo que custa R$10, dá pra você ir comprando de pouquinho em pouquinho, né? Você não precisa ter rios de dinheiro. E tem que ter paciência também, né? Porque você não vai por R$10 e tirar 100 do nada, né? Então é uma construção, basicamente. Você vai colocando tijolinho por tijolinho, uma hora vai dar certo, uma hora você vai terminar, mas demora, mas vale a pena. Mas enfim, o meu sonho, além disso, é ter várias casas para receber aluguel. Mas aí nesse caso você já tem que ter dinheiro, né? Para investir. Isso é uma coisa que é incrível, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro. Porque os grandes investidores investem em negócios, em casas, terrenos. Você só consegue fazer isso se você já tiver dinheiro. Então, por isso que quem é rico fica cada vez mais rico, né? Se não for lelé da cuca. E quem não tem essas condições é muito mais difícil. Até porque a gente tem que trabalhar muito mais. Tem gente que, além de ter que trabalhar durante um grande período, às vezes tem que ter mais de um emprego para conseguir sustentar uma casa e não sobra nada. Porque daí tem que pagar aluguel, depois tem que pagar comida. Às vezes é só uma pessoa para sustentar várias. Então é muito difícil, né? É triste isso, porque parece que o mundo gira sempre para permanecer na desigualdade, né? Quem é rico sempre cada vez mais rico e quem é pobre, né? Quem é de classe baixa tá sempre ali naquela mesma luta. E questões de oportunidades, de valorização também, né? Que não é muito valorizado. Não que alguém da classe baixa não consiga chegar até lá em cima. Eu acho que consegue, mas é muito mais difícil. A pessoa tem que se esforçar e não é só o esforço que vai valer, porque tem gente que se esforça muito. Então não é uma questão de mérito, eu acho. É uma questão de sorte mesmo, eu acho, e de organização, né? De você ir vendo o que dá pra fazer ou não. Mas enfim, né? Muitas coisas. Já fui indo pra uns assuntos aqui, né? E é isso. Ó, eu vou... Não sei como vocês fazem, tipo, lixa a unha toda de uma vez e aí depois vem fazendo a cutícula. Eu acho que seria o mais inteligente, né? Mas eu faço... Eu corto todas, aí depois eu venho lixando e venho tirando uma por uma. Não sei, eu acho que é mais fácil assim. Porque toda vez que eu lixo, sai uma pontinha pra fora e eu tenho que passar o alicate de novo. Aí pra não ter que ficar passando e passando, então eu já lixo
E depois eu passo. Mas é isso, galera. Vou cortar todos. Cortar não, né? Arrumar todos, depois eu volto pra pintar. Prontinho, já lixei minha unha, já tirei as cutículas. Agora eu vou pintar. Eu só não dúvida se pinto de cinza ou se pinto de rosinha. Esse rosinha, eu acho que ele já tá meio velho. Então eu acho que eu vou pintar de cinza. Acho que eu vou pintar de cinza, por mais que eu quisesse pintar de rosinha. Na verdade eu queria pintar dessa cor aqui, ó, mas esse esmalte tem que dar várias passadas. Aí talvez não dê tempo de secar, porque daqui a pouco eu tenho que tomar um cafezinho da tarde, né? Esse aqui também tá velho, olha. Velho demais. A maioria dos meus esmaltes estão velhos. Vou jogar fora. Vai ser cinza mesmo. Eu decidi fazer a unha, porque assim, toda vez eu faço a unha, e aí eu falo, agora eu vou fazer a unha sempre, pra ficar com a unha sempre feita, sempre bonitinha. E aí a hora que eu vou ver, eu já tô com aquela unha faz uns 20 dias, a unha já cresceu, metade já saiu, o resto tá descascando, e aí eu nunca fiz, mas dessa vez vai dar certo. Eu já fiz semana passada, aí tô fazendo hoje, ou seja, não deu nem 15 dias, eu já tô fazendo a unha. E aí eu preciso pegar esse hábito de fazer sempre, mesmo sem vontade. Porque é tão bom, né? Tão gostoso deixar a unha já prontinha, você olha e fala, nossa, tá tão bonitinho, fica tudo, né? E aí é isso, né? Vamos ver. Eu precisava fazer a unha do meu pé. Porém, uma coisa de cada vez, né? Como eu já disse, se a gente decide fazer tudo de uma vez, ver como um todo, aí precisa fazer isso, a gente acaba que não faz nada, porque daí o nosso cérebro trava, aí a gente arranja qualquer distração e não faz o que a gente queria realmente fazer. E aí depois a gente fica se culpando, né? Ah, é porque eu não fiz, falei que ia fazer depois. Ai, não sei o que. Então, vamos por partes. Eu vou primeiro acostumar, criar a rotina de fazer a unha da mão. Depois eu crio a rotina de fazer a unha do pé. Aí eu vou fazer sempre a unha da mão e a unha do pé. Aí depois eu crio a rotina de fazer outra coisa. Aí vai juntando tudo. A gente precisa primeiro acostumar com uma coisa, para o nosso cérebro entender que aquilo é normal pra gente, faz parte da nossa rotina. Aí depois a gente acostuma com outra coisa. Fazer tudo de uma vez não dá certo. Porque daí você vai fazer um dia e depois não vai fazer mais. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Não sei que você enxerga de uma forma diferente. Eu já fiz toda essa mão aqui, ó. Porque é a mão mais difícil, a mão esquerda. Quer dizer, mão direita, né? Porque daí eu tenho que fazer com a mão esquerda. Aí eu já fiz ela inteira. Passei já 2 de mão. Porque senão depois fazer ela com a outra feita, fica pior ainda. Que já não dá certo, tá menos certo ainda. Mas é isso. Eu já tô conseguindo fazer a unha porque estou mais tranquila. Tenho atendimento só no fim do dia. E de manhã já fiz basicamente tudo. Tomei café, dei comidinha pros cachorros, já passeei com eles. Já fiz almoço. Aí já deixei tudo arrumadinho, ajeitadinho. Aí à tarde fiquei livre. Depois do almoço eu descansei um pouco, depois eu li. Tô lendo bastante esse ano, hein? A gente vai entrar agora no mês 3, eu acho que eu já li uns 5 livros. Graças a Deus. Não que assim eu esteja lendo loucamente só pra
mas porque eu gosto, é um passatempo gostoso pra mim. E aí, esse ano eu li um livro ruim, muito ruim, que muita gente gosta, mas eu odiei. Não entendi por que as pessoas gostam dele. E é isso. Ai, quase borrei a outra mão, tá vendo? Difícil, gente. Eu acho que na minha vida eu quase nunca fui em um manicure, um profissional. Eu fui acho que 2 vezes na minha adolescência, que minha tia pagou pra eu ir. E depois, quando já era adulta, né? Acho que foi em 2021, que daí eu mesma paguei, aí eu fui. Mas eu quase nunca fui. Porque eu sei fazer, né? E quando a gente sabe fazer, a gente fica, ai, vou pagar pra outra pessoa fazer o que eu já sei fazer. O dia que eu tiver já meu dinheiro todo rendendo, cheio de dinheiro de renda, aí pode ser que vá. Economiza tempo, né? Ir até o lugar. Você não tem, tá? Mas enfim, eu gosto de fazer. Pra trabalhar com unha tem que gostar, viu? Nossa, tem que dar valor nas manicure. Porque dói as costas, viu? Imagina ficar o dia inteiro sentado fazendo unha. Diz que quando faz a mão ainda fica um pouquinho mais assim, né? Mas quando faz o pé, fica mais curvado. Dói as costas, depois deve doer a mão também. Estamos quase acabando, hein, galera? Quase fiz uma cagada nesse dedo aqui, ficou meio grosseiro. Mas tá bom. Agora vai ser comum vocês verem, assim, vídeos de eu simplesmente papeando, fazendo alguma coisa, papeando, ou gravando qualquer coisa aleatória. Eu estou tentando fazer isso para tentar me acostumar com a câmera, perder a vergonha. Preciso começar a fazer isso na frente de outras pessoas, para perder a vergonha de gravar na frente das pessoas também. Mas vamos por partes, né? Como eu falei. Primeiro, preciso perder a vergonha, né, de gravar assim. Aí depois que eu acostumar a gravar, ai, quase que eu não quero o negócio. Depois que eu acostumar a gravar, aí eu me acostumo a gravar na frente das pessoas. Tudo por partes. O cérebro não paralisar, senão eu não vou gravar nada. Pronto, terminei. Agora precisamos tirar os borrados. Quando eu era criança, eu adorava fazer a unha. Eu fazia a unha da minha prima, fazia a unha das minhas tias. Já fiz a unha da mulher do meu avô, aliás, ela que me ensinou a usar as cores certas para fazer a francesinha. Porque daí ela via os esmaltes lá onde ela ia. Ela tinha os esmaltes, ela comprava. E aí eu fazia na ordem que ela falava lá que tinha que ser. Aí aprendi a fazer francesinha assim. Fazer francesinha é tão bonitinho, né? Mas dá um trabalho, né? Porque aí passa um esmalte, depois passa outro. Aí faz a francesinha, aí depois passa outro esmalte. Quando você escolhe uma cor, só você passa, pronto, acabou. Mas quando eu era adolescente, eu gostava desse trabalho. Ficar passando esse esmalte. Depois de fazer o risquinho perfeito, eu adorava, era minha diversão. Quando eu era criança, eu gostava de umas coisas. Eu adorava lavar a louça. Adorava tudo que era de limpeza, eu gostava. Aí eu ia na casa da minha avó, tinha uma banheira lá, um banheiro bem grande com uma banheira. E aí a gente sempre tomava banho lá, né? As crianças adoravam, que era uma piscina pra criança. E aí eu queria lavar o banheiro e eu lembro que minha avó não deixava. E aí o que eu fazia? Eu ia tomar banho,
A hora que minha avó entrava no banheiro, tava eu lá com a buchinha, lavando o banheiro de buchinha, porque eu queria lavar o banheiro. Ai, meu Deus do céu. Eu ia na casa das minhas amigas, eu queria ficar arrumando a gaveta. Assim, os adultos deviam adorar que eu ia na casa deles, porque eu queria limpar tudo. Aí depois que cresceu, né, que já não limpava tanto, aí ninguém queria saber. Mas, enfim, quando eu era criança eu gostava. Principalmente de qualquer coisa que era pra mexer com água. Adorava mexer com água. Hoje em dia já nem pode, né, porque não pode ficar gastando água. Adorava ficar lavando a rua, a calçada. Acho que era uma criança que tinha uma mentalidade de 60 anos, né? Que queria ficar varrendo e lavando a calçada. E eu cresci no interior, então uma parte boa da minha infância foi que eu podia viver na rua. Então eu saía de casa, ia pra escola de manhã e à tarde ficava a tarde inteira na rua. Voltava só fim da tarde pra tomar um leitinho, comer um pão e aí dormir. Que daí apagava, né? Os pais era bom, né? Porque a criança já gastou energia o dia inteiro. Aí hoje em dia já não dá certo, né? As crianças fazerem isso. Primeiro que as crianças não querem, né? Quer ficar só no celular. E segundo que é muito perigoso, né? Ficar na rua hoje em dia. A gente é perigoso, criança então. Então acho que quem viveu assim, ainda na minha época, da minha infância, que era anos 2000 ali, deu pra aproveitar bem essa parte de ficar na rua, conhecer as crianças tudo na rua. Eu vivia pulando casa, porque lá onde eu morava tinha bastante casa de temporada, assim, que o pessoal ia só de vez em quando, e tinha piscina. Aí a gente ficava pulando as casas pra poder nadar. E aí hoje em dia as crianças não fazem isso, né? As pessoas sentadas no sofá mexendo no celular. E as crianças, assim, só pode sair, assim, a forma mais segura da criança poder brincar na rua é se ela mora em condomínio, né? E olhe lá. Mas são coisas, né? Como o mundo vai mudando. Finalizei, galera. Ó, até que eu não demorei tanto, hein? Ó, com as unhas cinza. Nossa, mas dá uma dor nas costas, hein? Meu Deus do céu. Mas vale a pena pagar, né? Vim aqui na luz pra mostrar pra vocês. Ó, cinzinho. Ficou bem clean girl, bem minimalista. E o resultado é esse aqui, ó. Ainda falta tirar aqui, né? Clean girl. Ficou bem minimalista. Ó, tirei direitinho. Ó, tá bem bonitinho, hein, gente? Curtinhas. Gostaram? É isso, muito obrigada pelo bate-papo. E até a próxima. Tchau!